Olá, meus queridos alunos, graça e paz a todos vocês que estão conosco aqui no nosso curso Panorama Bíblico, na nossa escola bíblica Palavra Viva. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 6, do versículo 1 ao 12, ok? Mas antes de darmos início ao estudo, nós vamos fazer uma breve retrospectiva daquilo que já foi tratado até aqui. Nós estudamos, na nossa aula passada, a primeira tentativa de Satanás de impedir o nascimento da semente da mulher, com o seu plano de contaminar a raça humana. Dissemos também que esse texto de Gênesis precede o juízo do dilúvio, para o segundo período que estamos estudando, no qual o homem foi deixado para ser guiado pela sua própria consciência. Vimos que, para entendermos esse texto, a primeira coisa que precisa ser definida é quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, nós mostramos na Bíblia que filhos de Deus no Velho Testamento refere-se a anjos e também a Adão, pois o princípio bíblico para ser chamado de filho de Deus é o de ser uma criação direta de Deus. Então, até aí nós vimos o porquê que anjos e Adão, no Antigo Testamento, são chamados de filhos de Deus. Agora, com relação a nós também somos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque o novo nascimento, ele é a operação feita pelo Espírito Santo da recriação do nosso espírito. Ou seja, no espírito nós somos criados por uma intervenção direta de Deus. Então, por isso, nós também somos chamados de filhos de Deus. E filhas dos homens, nós vimos, trata-se das mulheres da raça humana. Nós terminamos concluindo que o texto de Gênesis 1 a 12 nos fala de anjos que possuíram mulheres da raça humana e tiveram filhos com elas. E esses filhos eram gigantes. Veremos então agora outras passagens no Novo Testamento, mostrando que esses filhos eram anjos caídos e identificando o pecado deles e o juízo de Deus. Vamos começar com 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais é de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pedro, aqui nesse texto, ele está nos advertindo contra o surgimento de falsos mestres, que tentarão corromper o povo de Deus com falsas doutrinas, e ele vai comparar com o ato daqueles anjos de Gênesis 6. Então ele faz uma comparação desses falsos mestres com a ação daqueles anjos, conforme é narrado em Gênesis capítulo 6. Versículo 1, ele diz: mas houve também entre o povo de Israel falsos profetas, como entre vós, e aqui ele está se referindo à igreja, haverá falsos mestres. E Pedro vai falar que é um castigo reservado para esses falsos mestres, comparando com coisas que Deus já havia feito no passado em matéria de disciplina, para aqueles que tentam destruir o seu povo com heresias. Verso 3, a condenação dos quais é de largo tempo, não tarda, e a sua destruição não dormita.
No verso 4 é que vem um assunto, pois Pedro está citando o que nós estamos estudando em Gênesis 6. Não poupou a anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão. Então você veja que Pedro ele está agora se reportando aquilo que efetivamente aconteceu lá no capítulo 6 do livro de Gênesis. Esses anjos eles foram presos num lugar chamado Tártaros, no grego, e Tártaros não é o inferno. Okay? Então é muito importante entender isso. Tártaros não é o inferno. Mas os anjos que foram presos foram lançados lá, no Tártaros. Também podemos concluir que o texto não está falando do pecado de Lúcifer, que é Satanás. Certo? Satanás ele pecou lá no começo, mas ele está solto. Ele não foi lançado no Tártaros. Então, este pecado de Gênesis 6 não se refere ao pecado de Satanás. Aliás, esses anjos que pecaram, eles não são aqueles anjos que pecaram lá com Satanás. Não se está fazendo menção deste pecado que aconteceu antes da criação do mundo. Então, os anjos que são citados em Gênesis 6, eles estão presos e vão permanecer lá até o juízo da tribulação, quando eles serão soltos. Então, eles estão sendo reservados para o juízo. No verso 5, o texto vai ligar esses anjos presos ao tempo de Noé. O pecado desses anjos está relacionado com o mundo pré-diluviano. Então, Pedro informa isso, que anjos pecaram e por causa do seu pecado foram colocados em abismos, tártaros, até o dia de outro juízo. Em Judas 3 a 8, Judas versículos 3 a 8, diz assim: amados, enquanto eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé de uma vez para sempre. Foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles têm reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade e blasfemam das dignidades. Judas está falando do mesmo problema que Pedro. Falsos mestres que enganarão o povo de Deus e também vai comparar o juízo para esses falsos mestres com o juízo daqueles anjos. No verso 6, os anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, o seu domicílio, mas deixaram a sua própria habitação, seu estado original, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Vocês podem perceber aqui que Judas está falando dos mesmos anjos que Pedro citou? Assim como Sodoma e Gomorra, havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, no verso 7. Aqui Judas está falando que esses anjos foram presos, porque não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, a sua própria habitação. No grego, seu próprio domicílio, ou seja, sua própria habitação, é a palavra oiketerion. Essa palavra é usada somente mais uma vez no Novo Testamento. Segundo as Coríntios 5:2, porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então aqui nós vemos a palavra tabernáculo. Paulo está falando do nosso corpo terrestre. E a palavra habitação, oiketérium, indica o corpo que teremos na eternidade, o nosso corpo espiritual. Agora, vocês conseguem perceber o que aqueles anjos fizeram? Olha o verso 6 aí. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. No grego, deixaram o seu oiketérium, o seu corpo espiritual, seu estado inicial, como eles foram criados, indo após outra carne. Aqui Judas compara o pecado desses anjos com aquilo que ocorreu em Sodoma e Gomorra. Foram após algo que não era permitido. Os homens de Sodoma e Gomorra procuravam homens para se relacionarem, ao invés de mulheres, que era o normal, né? Eles tinham que se relacionar com mulheres. Então, como eles procuravam homens para se relacionarem, a Bíblia está dizendo que eles estiveram seguindo outra carne. Os anjos, eles podem se materializar. Eles foram criados com essa possibilidade. Nós vimos na aula passada que os anjos são enviados por Deus e têm a permissão de Deus para um determinado serviço. Então, Deus os envia, eventualmente, aqui na Terra para realizar algum tipo de serviço, e eles têm autoridade para fazer. Os anjos de Gênesis 6 fizeram isso em total rebeldia a Deus. Ou seja, eles abandonaram o seu próprio domicílio e, com juízo, foram reservados em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Então, em Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 8, Deus apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhais de Mamre. Abraão estava ali sentado à porta da sua tenda, e era assim, talvez o meio da tarde, né? Porque era no maior calor do dia, talvez perto do meio-dia. E Abraão se levantou, né? Ele levantou os olhos e ele viu ali 3 homens de pé em frente dele. Quando ele viu esses homens, ele correu da porta da tenda ao seu encontro e ele se prostrou em terra. E então ele disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Eia, traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. E eu trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam a ele os anjos: faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se então, foi até Sara lá na tenda e disse para ela: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida, ele correu até o lugar onde estava o gado, apanhou um bezerro tenro, um bezerro bom, novilho, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Então ele tomou queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar, pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Então nós vemos aqui 3 anjos que aparecem a Abraão, e um deles era o próprio Jesus. Em Gênesis 19, 1 a 8, 2 anjos chegam até a Sodoma e Gomorra. Então, um anjo ficou com Abraão e 2 foram para Sodoma e Gomorra. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e quando ele viu aqueles anjos, ele se levantou para os receber. Então, ele também prostrou-se com o rosto em terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. Responderam eles: não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles. Pelo que foram com ele, entraram na sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade. Isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E, chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer.
somente nada façais a esses homens, porquanto entraram debaixo do meu telhado. Os anjos, esses anjos aqui são aqueles anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 6, aconteceu o que estudamos, e com isso veio o juízo do dilúvio. Ainda hoje, irmãos, isso pode acontecer, mas não pode haver mais procriação, pois Deus deu um basta nisso. Os anjos que fizeram isso foram presos para exemplo de outros anjos caídos. Aí em Gênesis 6,4 nós temos uma expressão, e também depois. Quando depois? O dilúvio veio para destruir essa raça contaminada por esse relacionamento completamente fora dos planos de Deus. Era uma aberração. Satanás mandou esses anjos fazerem isso para contaminar a raça humana, exatamente para que, quando Jesus, a semente da mulher, nascesse, ele iria nascer de uma raça que não era mais humana. Então essa era a ideia. A ideia era fazer com que Jesus não tivesse condição de nascer. Satanás não sabia quem era essa criança, mas sabia que a mulher iria gerar uma semente que iria destruí-lo. Então ele está fazendo de tudo para que isso não aconteça. Estava tudo contaminado, pois todo mundo, à exceção de Noé e sua família, pereceu no dilúvio. O que aconteceu aqui em Gênesis 6, então? O que aconteceu é que o texto está relatando de uma só vez as duas vezes que isso aconteceu. Por isso a expressão e também depois. O resultado desse relacionamento ilícito gerou gigantes, que não eram nem da raça humana pura e nem anjos. Eram seres estranhos, seres híbridos. Do dilúvio sobraram apenas 8 pessoas, as quais não tinham essa contaminação. Mas quando o povo de Deus chegou na terra prometida, encontraram gigantes lá. Isso a gente pode observar em Números 13, 25 a 33 e Deuteronômio capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz que esses gigantes dormiam em leitos com 9 côvados, ou seja, 4,5 metros de comprimento, e 4 côvados, ou seja, 2 metros de largura. Então era 9 côvados de comprimento, 4 côvados de largura. 4,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Agora, aqueles gigantes não tinham morrido no dilúvio? Isso passou-se séculos após o dilúvio, quando o povo de Deus estava entrando na Terra Prometida. Como é que nós podemos explicar isso? E sabe o que é mais interessante? Exatamente na Terra Prometida. Golias foi um dos últimos descendentes dos gigantes. Os filisteus eram povos daquela região. Nós vemos com isso que, de novo, Satanás, com seus anjos caídos, tentaram corromper a raça humana. E justamente naquela região onde Deus estava preparando para o nascimento de Jesus, a semente da mulher, o Salvador prometido desde o início. Quando os filhos de Israel chegaram na Terra Prometida, eles encontraram gigantes. Por isso a frase em Gênesis 6,4. E também depois. Quando eles tentaram pela segunda vez, Deus colocou esses anjos num abismo e decretou que quem assim procedesse iria para lá. Por isso, quando Jesus expulsou os demônios do homem gadareno, aquela legião, lembra daquela legião que foi expulso do gadareno? Eles pediram para não serem mandados para o abismo. Você pode conferir isso em Lucas 8, 26 e 31. Na primeira vez, o dilúvio veio e exterminou toda a raça contaminada. Na segunda vez, os israelitas, o povo de Deus, destruíram com suas espadas aquele povo de gigantes. Por isso, Deus mandou assolar aquela terra. Por isso, podemos compreender por que Deus mandava matar aqueles povos. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então arrependeu-se o Senhor. E Deus olhou para tudo aquilo e vê essa expressão difícil de entendermos. Muita gente não entende, já ouvi várias perguntas sobre isso, mas Deus se arrepende? Deus então ele erra e reconhece seu erro?
Será que Deus se arrependeu de ter feito homem? Será que Deus planejou errado? Não deu certo? Ficou arrependido? O que aconteceu aqui? Números 23, 19 diz o seguinte: Deus não é filho de homem para que não se arrependa. Então, o arrependimento de Deus não é o mesmo arrependimento do ser humano. Como é que Deus se arrepende, então? O escritor Moisés, ele escreveu da sua própria experiência o que se passou no coração de Deus quando viu aquela abominação. Moisés escreveu de acordo com os recursos humanos, com a experiência que ele conhecia. Trouxe a nossa experiência humana, conforme o nosso entendimento, o que se passou com Deus. Isso é chamado de antropomorfismo. Antropos significa homem, morfismo, a forma. Então, de uma forma humana. Para entendermos, tem que ser na forma que conhecemos. Várias vezes a Bíblia usa esse recurso para descrever o que se passa com Deus. Mas a palavra arrepender literalmente significa mudar de mente. E todas as vezes que a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu, ela não está dizendo que Deus chegou à conclusão que ele estava errado. Não é isso. Ela está anunciando que o Senhor vai mudar o rumo da história. E aqui ele mudou. Então ele vai mudar a maneira de tratar com o ser humano a partir daquele momento. Então por isso o verbo arrepender. Então sempre vai ter essa conotação, ok? Vamos parar por aqui para que nós entremos na nossa próxima aula no assunto Noé e o dilúvio. É o nosso próximo assunto aqui no nosso curso Panorama Bíblico. E eu quero agora abençoar você, meu querido aluno, minha querida aluna. Esse é o momento em que nós separamos para abençoar a sua vida. E eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que você está abençoado. Nesse momento eu oro e digo que essa enfermidade que está no seu corpo está repreendida e ela deve sair em nome de Jesus. Abençoo suas finanças, declaro pelo poder do nome de Jesus que você está abençoado com a prosperidade do reino de Deus. Tome posse dessa verdade para a tua vida. Abençoa o seu trabalho, os seus negócios. E se você está exercendo ministério no reino, que o seu ministério seja abençoado, que ele multiplique-se, frutifique, dê muitos frutos para a glória de Deus. Abençoa sua família, se você é casado, se você é casada, seu cônjuge está abençoado, seus filhos estão abençoados, a sua semente prosperará na terra. Que Deus abençoe e que você continue conosco, ligado na Escola Bíblica Palavra Viva. E se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar um like, curta o nosso vídeo, ajude-nos a crescer no YouTube. Também eu peço a você que se você gostou da aula e quer receber as notificações dos vídeos novos, inscreva-se no canal e acesse o sininho para você receber as notificações do YouTube. Ok? E compartilhe esse vídeo com quem você quiser, espalhe essa palavra nas redes sociais. Deus abençoe, estamos juntos, até a nossa próxima aula do nosso curso Panorama Bíblico aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.